Série Saiba Mais. Ação Solidária Adventista. Uma introdução sobre suas responsabilidades e atribuições. A Ação Solidária Adventista desenvolve múltiplas iniciativas dirigidas à assistência e ao desenvolvimento social. Sua missão é servir ao próximo em suas mais variadas necessidades, pois cada ato de bondade, quando realizado com coerência e genuíno amor, é uma forma de testemunhar, demonstrando aos outros quem é Jesus. Como não é uma entidade jurídica, a Ação Solidária Adventista não participa de concorrências públicas ou privadas para a captação de recursos. Os recursos e doações para as suas atividades vêm principalmente de membros da igreja e simpatizantes, que além de doarem roupas, alimentos e recursos, também atuam como voluntários nos projetos desenvolvidos pela ASA. As responsabilidades deste departamento e de sua liderança incluem organizar e planejar os projetos que serão desenvolvidos, preparando um plano de ação anual. Promover a arrecadação de recursos por meio de iniciativas como campanha do agasalho, mutirão de Natal, recolta e outros projetos de incentivo à doação sistemática. Apresentar com regularidade à igreja um relatório das atividades desenvolvidas pelo departamento. Onde for possível e necessário, a ASA deve ter um ambiente reservado para o desempenho de suas atividades. Esse local deve ser identificado com a logomarca da Ação Solidária Adventista e apresentar o horário de atendimento de forma clara e visível. Além de oferecer assistência a famílias carentes, atendendo suas necessidades físicas e espirituais, a ASA também deve promover cursos de orientação financeira e geração de renda para as famílias atendidas. Em situações onde não é possível prover auxílio, deve encaminhar a pessoa ou família para uma instituição ou profissional que esteja habilitado a lidar com as dificuldades e complexidades de cada caso. Enfim, a ASA deve auxiliar a igreja a compreender que todas as ações de solidariedade devem almejar transformação positiva e duradoura na vida daqueles a quem servimos. Olá, amigos líderes do Ministério da ASA. Na realidade, são mais amigas, né? No Ministério da ASA, nós temos muito mais mulheres atuando do que homens. Mas olha, quando os homens aparecem ali, eles também fazem bonito e fazem a diferença. Olha, eu quero aqui, antes, de apresentar a minha secretária, a Jeane, ela é a secretária da Ação Solidária Adventista, dizer para vocês que esse ano de 2020, ele foi um ano de poder. Ele foi um ano inesquecível. Olha, nunca a igreja trabalhou tanto. Nunca a Ação Solidária Adventista trabalhou tanto. Nunca a igreja mostrou tanta visibilidade como agora em 2020. Só para vocês terem uma ideia, o Troca Solidária arrecadou mais de 70 toneladas de alimentos. Mais de 70 toneladas de alimentos lá nas ilhas, lá no Amapá, aqui na Grande Belém. Olha, gente, só Deus. Deus usou a nossa ASA, Deus usou você, Deus usou a sua igreja, Deus usou a sua equipe de maneira poderosa. Agora, nós estamos aí no mutirão de Natal. Que Ele continue usando você, que Ele continue usando sua equipe, sua igreja, porque, olha, quando nós temos boa vontade, quando nós temos amor ao próximo, compaixão, Deus nos usa de maneira muito poderosa. E agora, recentemente, aqui no Amapá, aqui os irmãos do Amapá, esse apagão aí, olha quanta coisa. Olha, eu lembro de ter mandado aí mais de 300 galões de 20 litros de água, mais de 100 cestas básicas que a ASA aqui de Belém, das igrejas, conseguiram, Juntamos ali força com a ADRA e mandamos aí mais de 30 mil litros de água, sem contar cestas básicas. Olha,
quando nós queremos fazer, Deus nos usa de maneira poderosa. Ok? Vamos assistir um pouquinho aí a Jeane com uma aula aí também muito boa para nós crescermos aí na ação solidária adventista que não pode parar, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê um Feliz Natal, a você, a sua família, a sua igreja, um ano novo repleto de bênçãos para todos vocês e olha, vamos abençoar ainda mais as pessoas, porque Deus quer usar eu e você. Feliz Natal, feliz Ano Novo a você, a sua família e a sua igreja. Quando Cristo esteve aqui nessa terra, um dos pontos principais do seu ministério foi aliviar o sofrimento das pessoas. Jesus amenizava o sofrimento delas e depois dizia, segue-me. Este deveria ser o exemplo para a igreja de hoje. Nós não podemos nos isentar das necessidades da comunidade, precisamos servi-la. E é claro que servir não é um fim em si mesmo. Devemos aliviar os sofrimentos e levar os necessitados até a fonte da verdadeira solução, que é a entrega da vida a Cristo Jesus. Esse é o papel da Ação Solidária Adventista, enxergar a comunidade com os olhos de amor e compreender as suas necessidades e todas as possibilidades de servi-la. Para isso, Deus requer de nós compromisso e disposição para ir ao encontro dessas necessidades, até que finalmente possamos presenciar e experimentar o momento em que Jesus Cristo volte e estabeleça o seu reino, no qual não haverá mais fome, dor, morte. Até lá, lembre-se, cada ato de bondade, quando realizado com coerência e genuíno amor, é uma poderosa forma de testemunhar, demonstrando aos outros quem é Jesus. Então agora acompanhe comigo essas aulas. Olá, bem-vindo a mais um vídeo treinamento do Manual da ASA, Ação Solidária Adventista. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Edilaura Ferreira, assistente social, colaboradora da ASA de Salvador. Obrigada pela presença, Edilaura. Eu que agradeço. Divânia Miranda, diretora da ASA da Igreja Central de Salvador, Bahia. Obrigada, Divânia. Obrigada também pelo convite. O pastor Evandro Fávero, coordenador da ASA da União Sul Brasileira. Obrigada por estar aqui com a gente, pastor. Obrigado também. E aqui ao meu lado, Paulo Lopes, diretor da ADRA Brasil. ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Muito obrigada, Paulo, pela presença. É um prazer. E neste capítulo especificamente, nós vamos discutir aqui, vamos explicar para você que está nos acompanhando o que é a Ação Solidária Adventista. A ASA, vamos entender o que significa, como é que ela vai atuar. E eu já lanço essa pergunta a vocês, o que é a Ação Solidária Adventista? Então é bom a gente definir bem o significado da sigla ASA, né? Porque algumas pessoas, elas têm chamado a ASA de Assistência Social Adventista, mas o nome correto é Ação Solidária Adventista. Então a ASA realiza um conjunto de múltiplas iniciativas, sendo atividades de ação solidária, ações solidárias ou de assistência social mesmo, só que são realizadas na igreja local, pelos líderes da igreja, pelos membros da igreja, porém de forma organizada e tendo como base sempre a Bíblia e o Espírito de Profecia. Ela é um ramo das atividades missionárias da igreja. Compreendendo melhor, ela é o pão material e as atividades missionárias o pão espiritual. Portanto, ao se estudar essas características, essas funções e objetivos do serviço na igreja local, é que foi escolhido o nome Ação Solidária Adventista. E este nome reflete, então, a sua função e o seu objetivo. Qual é o significado, então, desse nome? O que ele deseja ressaltar? A ação ressalta a mãos à obra. Você planeja e executa.
Já a palavra solidária, ela ressalta o caráter de auxílio ao próximo, tanto no aspecto material quanto no espiritual. E a palavra adventista, ela é importante porque ela identifica quem é que realiza estas ações solidárias. Assinatura. Né? É assinatura. As ações solidárias são realizadas não por qualquer grupo, mas por um grupo de pessoas que são vinculadas a uma igreja, e esta igreja é a Igreja Adventista, que tem doutrinas que embasam suas ações. E como é que esse serviço, o seu nome, os seus ideais são comunicados à sociedade? A ação e seus resultados indicam que estamos fazendo e seguindo o exemplo de Cristo. Foi criada uma identidade visual, uma logomarca. E quando nós falamos na logomarca, é muito importante nós salientarmos que essa logomarca tem que estar presente em todas as ações que são feitas, nos materiais, nos equipamentos, nos pontos de atendimento, ou seja, todas as vezes que houver uma ação solidária adventista, a logomarca tem de estar presente. Então vamos conhecer essa logomarca mais profundamente. Pastor, explica pra gente. Bom, como você pode ver na tela, no coração da logomarca da ASA está a logomarca da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso significa que todas as ações de solidariedade praticadas pela ASA, elas estão intimamente relacionadas na maneira como as pessoas se relacionam com Deus na religião adventista do sétimo dia. Então, isso é muito importante. Assim como no nome, a palavra adventista identifica quem pratica as ações solidárias, na logo também, o símbolo da igreja, a logo da igreja, identifica quem pratica essas ações. Edilaura, nós temos também dois bonecos, né? Duas pessoas ali identificadas nessa logomarca. Isso. Os dois bonecos, eles formam um coração e os seus pés, eles identificam que estamos todos nós da mesma condição neste mundo pecaminoso. No mesmo nível, né? No mesmo nível. Já as mãos, elas refletem o auxílio, o cuidado com o próximo, o socorro nas horas mais necessitadas. A solidariedade, né, propriamente dita. Exatamente. Ela representa também a ação de um grupo em prol do próximo. O coração aí simboliza a base, o amor, a ação. E nós podemos encontrar aqui em 1 Coríntios 13, 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E a gente percebe também, Paulo, essas duas figuras, dois bonecos, né? Duas figuras humanas que representam também as pessoas, eles estão encurvados. O que quer dizer isso? Na verdade, este é um simbolismo muito bonito que nós temos na logomarca. Um dos bonecos, o fato dele estar curvado, ele representa o ato de servir, ou seja, você se inclina, isso tem a ver com o respeito à dignidade daquele que está sendo servido. Ou seja, não me coloco numa situação superior daquele que necessita. Então esse é um símbolo bonito, é o altruísmo, é aquele desejo de curvar-se e servir. E o outro boneco também está curvado, ou ele está inclinado, ele representa aquele que necessita. E o fato dele estar encurvado quer dizer que ele tem um problema, mas ele não consegue, ele não tem capacidade de resolver o problema sozinho, ou seja, ele precisa da nossa ajuda. É importante que esta logomarca, ela seja, eu diria assim, valorizada ou bem memorizada, ter em mente, porque isso reflete também uma igreja organizada, um trabalho organizado. Justamente porque essa logomarca traz uma identidade muito forte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, Edilaura? E é justamente essa a minha pergunta agora, como é que a ASA se relaciona com a hierarquia organizacional da igreja, pastor Evandro? É uma pergunta muito importante, porque algumas pessoas tendem a pensar que a ASA é mais um departamento da igreja. Ela não é, ela é um serviço da igreja. Mas se elege na igreja, a comissão da igreja, depois a igreja vota, um diretor da ASA ali na igreja local, né? Depois nós temos o coordenador da ASA no campo local, a associação, na União, também o coordenador da ASA e também na divisão sul-americana. Agora, uma pergunta que certamente todos aí devem estar se fazendo. Nós sabemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já tem uma agência humanitária, que é a ADRA. Então, como é que a ASA
e a ADRA se relacionam, se existe também diferenças entre elas. Paulo. Realmente essa é uma pergunta importante e eu gostaria de me dirigir a você que é diretor ou diretora de ASA aí na sua igreja. Você tem que compreender bem esta diferença. Mas antes de falarmos na diferença, eu gostaria de salientar algo muito importante. Tanto a ADRA como a ASA, elas têm um objetivo e uma missão que são comuns, ou seja, a missão do serviço, a missão de seguir o exemplo de Jesus em servir o pobre, necessitado e sofredor. Mas então o que é a ADRA? Para entendermos essa diferença, a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ela é uma agência humanitária internacional que foi estabelecida pela Igreja Adventista. E ela tem também um caráter, um status de organização não governamental, ou seja, a ADRA funciona como uma ONG. Ela contrata seus funcionários, ela pode adquirir bens, ela pode também participar de parcerias públicas, privadas para captar seus recursos. Ela tem seu estatuto jurídico próprio, não é? Então, a gente vê que a diferença está mais no aspecto administrativo e organizacional. Embora a ADRA esteja vinculada à denominação, ou seja, à Igreja Adventista, ela tem os seus sistemas financeiros, administrativos e de gestão que são próprios. Ou seja, ela não opera como um departamento da igreja, mas sim como uma agência. A Ação Solidária Adventista, ela trabalha com as doações dos membros da igreja e também dos simpatizantes. Ela trabalha sob um departamento da igreja. Mas é importante ressaltar, né, pastor, que as duas precisam caminhar juntas. A ADRA e a ASA, elas se complementam, elas se fortalecem. Elas não são antagônicas ou concorrentes, vamos dizer assim, né? Uma ajuda a outra. Então, a ADRA pode ajudar a ASA com treinamento de pessoal, ajudando, por exemplo, na captação de recursos, orientando em situações de emergência, né? Já a ASA pode ajudar a ADRA enviando voluntários, incentivando, motivando o pessoal a ajudar nos projetos da ADRA. Que é primordial, não é, pastor? Com certeza. E assim nós encerramos mais esse vídeo treinamento do Manual da ASA, Ação Solidária Adventista. Tenho certeza que agora você compreendeu a importância que é você estar aí assistindo essas videoaulas para transmitir para a sua igreja o significado da ASA e mostrar que ASA e ADRA caminham juntas sim para um bem maior. Mostrarmos que nós estamos aqui e fomos criados para servir. Nós agradecemos aqui a presença dos nossos convidados e deixamos com você palavras aí para que você medite no que Deus, no que Ele nos pede nessa questão do servir ao próximo. Nós nos encontramos no próximo vídeo treinamento. Boas obras são o fruto que Cristo requer que produzamos. Palavras bondosas, atos de beneficência, de terna consideração para com os pobres, os necessitados, os enfermos. Quando corações se compadecem de corações carregados de desânimo e tristeza, quando a mão se abre ao necessitado, quando os nus são vestidos, o estranho acolhido a um assento na sala e um lugar em vosso coração, os anjos vêm para muito perto e um acorde responde no céu. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 84.